Fala, rapaziada do canal Palestra 24 Horas. Aqui você não perde nada sobre o nosso Verdão. Então já deixa o like, se inscreve e bora pro vídeo. O Palmeiras avançou pela primeira contratação para a temporada 2026. Meus amigos, a informação não para nem durante as festividades, nem durante o Natal. Então chega mais que eu te conto toda essa história envolvendo Palmeiras, Botafogo e Marlon Freitas. Se estiver chegando agora aqui no canal, se inscreva, deixa o seu like, aparecer na opção do hype é muito importante, hype este vídeo. Assim o algoritmo do YouTube entende que o conteúdo é bom, vai entregar para mais palmeirenses dentro da plataforma e você não perde nenhuma informação da Sociedade Esportiva Palmeiras, ainda mais em tempos de mercado da bola, aquela expectativa do torcedor. O Palmeiras que vai em busca de contratações pontuais e ficou muito próximo de anunciar o seu primeiro reforço para 2026. É o volante Marlon Freitas do Botafogo. A apuração até a noite de ontem, galera, era a seguinte: o Palmeiras fez a parte dele, colocou a proposta na mesa e aguardava uma sinalização positiva do jogador, do seu staff e principalmente do Botafogo, porque o Marlon Freitas tem mais um ano de contrato com o Botafogo, é um jogador extremamente identificado com a torcida botafoguense e as conversas pela renovação ainda assim estavam travadas, até pelo interesse do mercado no jogador de 30 anos. O São Paulo tentou, não conseguiu. O Fluminense chegou forte aí nos últimos dias, mas o Botafogo colocou alguns obstáculos no meio do caminho. E agora Marlon Freitas está muito próximo de se tornar jogador do Palmeiras para 2026. Tudo conspira, tudo favorece nesse momento o lado alviverde. Isso porque, na manhã desta sexta-feira, Marlon Freitas e Botafogo conversaram e o jogador deixou claro nessa reunião que gostou do projeto do Palmeiras, das condições que foram colocadas na mesa, um contrato de 3 anos de duração e, pelo que eu pude apurar, 6 milhões de dólares. A negociação entre Palmeiras, Botafogo e Marlon Freitas gira em torno de 6 milhões de dólares, fazendo a conversão, 33, 34 milhões de reais pelo Marlon Freitas por 3 anos de contrato. O jogador gostou dessas condições e nessa conversa, nessa reunião virtual que teve com o John Textor e outros representantes do Botafogo, ele deixou claro que gostou da proposta do Palmeiras e que estava considerando a transferência. E o Botafogo, sabendo aí do desejo do jogador, já começou a trabalhar com o Palmeiras, com as partes, pelos trâmites finais, pelos detalhes finais dessa operação, e por isso o Marlon Freitas, que deve viajar a São Paulo já aí no início do ano para realizar exames médicos, agora já trabalha nos detalhes finais do contrato com o Palmeiras. Palmeiras que nos últimos dias negociou Aníbal Moreno com o River Plate, o jogador está de saída do Palmeiras, e agora está trazendo o Marlon Freitas, 30 anos de idade, campeão da América e campeão brasileiro pelo Botafogo em 2024. O jogador, como eu disse aqui, torcedor do Botafogo, tá aí chateado nas redes sociais. Torcedor do Botafogo gosta do Marlon Freitas, sempre deu muita moral pro Marlon Freitas, chegou a colocá-lo ali numa lista de ídolos do clube e agora ficou chateado porque tá saindo pro Palmeiras, que rivalizou com o Botafogo em 2024. No ano passado se encontraram na Copa do Mundo de Clubes da FIFA. E o torcedor do Botafogo estava naquela expectativa por uma renovação de contrato. Agora o Palmeiras chegou muito forte na parada e está levando o jogador. Chega a ser até curioso, engraçado, como é o futebol, porque se nessa temporada teve torcedor do Botafogo que brincou com a torcida do Palmeiras a respeito do Danilo, o Botafogo repatriou o Danilo, que estava lá no Nottingham Forest, e para falar a verdade, até hoje, o Palmeiras ainda sente muita falta, né, daquela dupla Danilo e Zé Rafael, desde que os dois deixaram o Palmeiras. O Palmeiras não conseguiu firmar uma dupla de volantes como aquela, tão consistente, principalmente na temporada 2022, que para mim o ano de 2022 é o melhor ano da era Abel Ferreira de futebol jogado. Palmeiras muito consistente, início, meio e fim. E depois, Palmeiras fez
algumas contratações, chegou Aníbal Moreno, não se firmou, tem aí o Emiliano Martínez também não se firmou com a camisa do Palmeiras, o Zé Rafael chegou a permanecer até 2023, início de 24 ainda estava no Verdão, mas acabou indo para o Santos. O Zé Rafael ali já num declínio técnico, físico, e desde 22 o Palmeiras não tem uma dupla de volantes que o torcedor confia. E essa dupla era Danilo e Zé Rafael. Aí o Botafogo foi lá, contratou o Danilo, o que teve de torcedor do Botafogo brincando com o torcedor do Palmeiras, e agora o torcedor do Botafogo, alguns estão desesperados com essa saída do Marlon Freitas para reforçar o Palmeiras do Abel Ferreira. É uma contratação, o perfil dela lembra um pouco a do Lucas Evangelista. Até a duração do contrato, o Palmeiras ofereceu 2 anos, mais um ano adicional de contrato para o Lucas Evangelista, diferente de outros atletas mais jovens, que o Palmeiras já ofereceu de cara 5 anos de contrato, contratos longos, não é? E com o Marlon Freitas, 3 anos de duração, 6 milhões de dólares, e o jogador aproveitou aí essa condição que foi colocada aí pelo Palmeiras, esse contrato que é muito bom, e o Palmeiras garimpando aí também o mercado nacional em busca de atletas. O Marlon Freitas é bom jogador, gosto do Marlon Freitas e eu lembro dele já com a camisa do Atlético Goianiense, depois foi para o Botafogo, foi muito bem também com a camisa do Botafogo, liderando o meio de campo, campeão brasileiro e da América, e agora chega ao Verdão. Vai solucionar todos os problemas do meio de campo? Não. Só ele, sozinho, não vai solucionar todos os problemas do Palmeiras no meio de campo. Mas se comparado ao Aníbal Moreno, é um salto de qualidade. O Aníbal Moreno é um volante muito burocrático, de toque para o lado, toque para trás. O Marlon Freitas consegue fazer essa transição, campo de defesa-ataque, com muito mais facilidade. Jogador que quebra linhas com seus passes, lançamentos. O futebol não é uma ciência exata. O que deu certo ali não necessariamente vai dar certo aqui. Mas o Marlon Freitas, já nas suas últimas temporadas, provou da sua qualidade e pode agregar sim ao elenco do Palmeiras. E a chegada do Marlon Freitas não deveria anular a contratação de outro jogador para o meio de campo, um camisa 5, embora ele possa fazer a função de camisa 5. Eu acho que o Palmeiras deveria buscar mais jogadores, tanto um 5, como já falei outro dia aqui no canal, um 10, um jogador mais ofensivo, um jogador que pisa na área, de criação. Acho que falta hoje ao Palmeiras esse jogador de mais criação no meio de campo. E se comparar Aníbal Moreno e Marlon Freitas, eu sou mais o Marlon Freitas. E aí tem muita gente falando agora com a saída do Aníbal Moreno. O Aníbal pode ser o novo Merentiel? Pode ser, só que o Aníbal teve mais tempo de casa, teve mais jogos, teve sequência para mostrar o futebol dele e não se firmou, não conseguiu se firmar com a camisa do Palmeiras. O Merentiel teve poucas oportunidades e é pouco lembrado no sentido de que naquela campanha do Campeonato Brasileiro de 22, ele fez gols importantíssimos contra o Santos, Palmeiras com 1 a menos no Allianz Parque, ele faz o gol da vitória, um gol belíssimo de voleio do Merentiel, e também em Bragança Paulista contra o Red Bull Bragantino. Fez gols importantes naquela campanha para o título brasileiro, o Merentiel. E também tem o detalhe de que o Palmeiras negociou o Merentiel com o Boca Juniors na semana seguinte. O Palmeiras tinha batido ali o teto, né, o limite do número de estrangeiros. Na semana seguinte, a CBF aumentou o número de estrangeiros no futebol brasileiro. Então, se a negociação tivesse ocorrido uma semana depois, não sei nem se o Palmeiras teria se desfeito do Merentiel, se o Palmeiras teria negociado o uruguaio com o Boca Juniors. Então pode ser que o Aníbal Moreno arrebente com a camisa do River Plate, mas teve todas as condições, teve tempo, teve minutagem, o Palmeiras deu todas as condições para que ele performasse aqui no futebol brasileiro e não deu certo. Até um ponto de atenção a talentos aqui do futebol sul-americano, e muitos deles passam, depois despontam na Europa e a gente fica, nossa, como que esse jogador brilhou na Argentina, no Uruguai, no Equador, na Colômbia e não teve a atenção dos clubes brasileiros. Tudo isso é verdade. Mas também eu achava que o De La Cruz ia brilhar com a camisa do Flamengo. E não vingou. O Aníbal Moreno chegou até numa fase parecida com a do De La Cruz, embora posições, características diferentes, mas chegou num momento parecido aqui no futebol brasileiro. E a gente tem que colocar na conta para alguns jogadores,
principalmente os da Argentina, que o calendário é completamente diferente. O futebol brasileiro exige mais fisicamente do jogador, as viagens são mais longas, tem a diferença do clima, dependendo da região, os jogos, o intervalo entre um jogo e outro, se comparado à Argentina, aqui no futebol brasileiro é um calendário insano. E eu acho que esses dois jogadores tinham tudo para arrebentar no futebol brasileiro e não conseguiram. E esse pode ser um caminho para que a gente possa entender o porquê que os dois não funcionaram por aqui. Marlon Freitas, é uma boa contratação por parte do Palmeiras? Eu quero saber a sua opinião aqui nos comentários. Se gostou do vídeo, deixa o seu like, se inscreva no canal se não for inscrito e ative o sininho, assim você não